A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre o assunto das 70 semanas proféticas de Daniel e a sua divisão em 3 partes. Nós veremos nesse assunto, que a 70 semana que foi profetizada, ela é dividida em 3 partes. Irmãos, quando nós falamos sobre a 70 semana profética de Daniel, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não são semanas de dia. Nessa profecia são semanas de ano. Então, quando fala ali que foram determinadas 70 semanas, na realidade são 490 anos e não dias, certo? Então, eu vou dar essa introdução aqui, irmãos, antes de iniciar o vídeo, Então, o foco do vídeo hoje é esse, falar sobre as 70 semanas. Um dos primeiros vídeos do canal que eu tenho é sobre as 70 semanas, Mas aqui nesse vídeo eu quero falar sobre ela também. Quero falar sobre a divisão dela, porque quando nós olhamos a divisão das 70 semanas, nós vemos que ela está dividida em 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Irmãos, a divisão que corresponde a 7 semanas nos revela 49 anos, que foi o tempo que Jerusalém levou para ser restaurada e reedificada. Quando Jerusalém terminou de ser restaurada e reedificada, irmãos, se contou mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, tempo esse que foi contado até a aparição do Messias, até o Messias, é o que nós vamos ver no vídeo. Então, irmãos, eu quero explicar, falar nesse vídeo que a semana 7, 62, essas são semanas consecutivas, certo? Porém, irmãos, a última semana que falta, que corresponde a 7 anos, ela não vem imediatamente após o cumprimento, dessas 69 semanas, que somada a 62 com a 7. Então, irmãos, a última semana ela fica para se cumprir no tempo do fim, certo? E quando nós vemos a revelação do livro de Apocalipse, irmãos, nós vemos e entendemos que o Apocalipse ele vem para nos revelar o quê? A última semana profética de Daniel. Todos os acontecimentos do Apocalipse, irmãos, vai se encaixar dentro da última semana profética. Quando nós olhamos no Apocalipse, irmãos, não é à toa que existe ali a expressão 1260 dias, 3 dias e meio, 42 meses. Um exemplo, as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, profetizarão na virtude e poder de Elias e Moisés. O que isso quer dizer? O tempo que elas darão testemunho ao mundo, que são 3 anos e meio, a primeira parte da última semana profética. E nós vemos, irmãos, que quando ela conclui esse testemunho, a besta que se levanta do abismo persegue e mata elas. Isso está nos revelando o quê? A segunda parte da última semana profética, que quando nós olhamos em 13 de Apocalipse, diz que a besta ela recebe autoridade por 42 meses, que nos remete ao quê? A 3 anos e meio. Então, irmãos, não vamos entrar muito em detalhe agora, porque o foco do vídeo é falar dessa divisão em 3 partes, E a última semana profética fica para se cumprir no tempo do fim. Se os irmãos não concordam, eu peço, acesse o vídeo até o fim, que no fim do vídeo eu tenho certeza que os irmãos vão ter a compreensão exata do que eu quero dizer. Então, irmãos, eu vou começar a leitura aqui das 70 semanas, vou ler aqui o capítulo inteiro e exortar aos pouquinhos, certo? Vamos iniciar, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos
angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Verso 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, irmãos, no verso 24, nós notamos que as 70 semanas têm uma finalidade. Elas estão determinadas para extinguir a transgressão, dar fim a pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e tudo mais. Então, irmãos, quando se concluir esse tempo das 70 semanas, vai se cumprir essas bênçãos, certo? Vai ser extinguido a transgressão, vai ser dado fim aos pecados. Irmãos, Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, só que, irmãos, nós ainda estamos sujeitos a errar, a pecar, a transgredir. Quantos, irmãos, que não já fez um concerto com o Senhor e voltou para o mundo, voltou para o pecado? Porém, irmãos, as 70 semanas, quando terminar, ocorrerá a volta de Cristo. E na volta de Cristo, irmãos, o que acontece? Ele vem para arrebatar a sua igreja, a igreja terá um corpo glorificado e estará livre de pecados, certo? Então os irmãos estão entendendo que isso se cumpre na sua totalidade na volta de Cristo, que se dará no término das 70 semanas, ou seja, 490 anos, como nós já disse, não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, irmãos, vai se cumprir também as profecias, vai ser selada a visão, vai trazer a justiça eterna. Então, irmãos, nós não vivemos ainda num tempo de justiça eterna, mas quando terminar as 70 semanas, o cumprimento dela e Cristo voltar, ele vai estabelecer uma justiça eterna. Nós ainda vivemos num mundo justo. Todas as profecias ainda não foram cumpridas, as visões ainda não foram cumpridas, tudo se cumprirá, irmãos, no tempo do fim, certo? Então, irmãos, as 70 semanas estão determinadas para isso, Eu fiz aqui um resumo bem básico, ungir os santos dos santos, o que isso quer dizer? Cristo sendo ungido rei, ainda vai se cumprir. Então, irmãos, o foco aqui agora, eu falei aqui resumidamente, mas o foco é falar sobre a divisão delas, em 3 partes. As 70 semanas foi dividida em 3 partes, Como eu disse, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, que se cumprirá no tempo do fim. Então, vamos ver aqui o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, vê que está príncipe com P maiúsculo, porque está falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando Messias, por isso a letra P para príncipe é uma letra aqui maiúscula, porque refere ao Salvador, ao Messias. É a mesma situação de Deus e deuses. Deus se escreve com D maiúsculo e deuses, que são deuses falsos, com D minúsculo, certo, irmãos? Está falando do Cristo. Então, irmãos, nós nota que aqui, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui no verso 25? Primeiramente, as 70 semanas começa a contagem quando é dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O povo estava no cativeiro babilônico, mas quando chegasse o tempo certo, ia ser dada a ordem para Jerusalém ser restaurada e reedificada, certo? Eu, da minha parte, irmãos, entendo que isso se dá início ali no tempo de Esdras e Neemias, certo? Na continuação. Então, irmãos, quando dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, se inicia essa contagem, certo? Sabe e entende, desde a ordem
para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, que é Cristo, ó, 7 semanas e 62 semanas. Por que está falando 7 semanas e 62 semanas? Porque assim que terminar as 7 semanas, que corresponde, irmãos, a 49 anos, se conta mais 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Então, irmãos, o tempo de Jerusalém ser restaurada e edificada seria 7 semanas, ou seja, 49 anos. Terminou esse tempo, se daria uma contagem de 62 semanas, ou seja, 434 anos, até a aparição do príncipe, do Messias, que é Cristo. Então, irmãos, os irmãos notam que essas 7 semanas e 62 semanas são consecutivas, porque terminou o tempo de Jerusalém ser restaurada e reedificada, imediatamente se conta mais 62 semanas, até a aparição do príncipe, do Messias. Por isso que está 7 semanas e 62 semanas. Não está dessa forma, 7 semanas e 62 semanas e uma semana. Por que não está dessa forma? Porque a última semana que falta profética para concluir as 70, ela fica para se cumprir no tempo do fim. Mais adiante no vídeo, nós vamos entender isso, né? Então aqui, irmãos, continuando, né? Lendo aqui de novo. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o príncipe, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ó, e depois das 62 semanas, quer dizer, depois que se cumpriu o tempo de 62 semanas, que foi contado após aquelas 7 semanas, o que acontece? Será tirado o Messias e não será mais. O que isso quer dizer, será tirado o Messias? Quando passasse esse tempo das 62 semanas, o Messias, que é Cristo, seria tirado, ou seja, morto, e não será mais, quer dizer, ele voltou para o céu. Cristo veio, né? Passou o tempo das 62 semanas, Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados na cruz, terminou a obra dele, foi morto, né? Ressuscitou, terminou a obra dele e voltou ao céu. Quer dizer, ele foi tirado e não está mais entre nós. Por quê? Foi aberto um intervalo aí até a última semana profética para que os povos gentios se convertam ao evangelho. Os irmãos estão entendendo? Então, ó, vamos continuar, irmãos. Será tirado o Messias e não estará, ó, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, irmãos, após a morte de Cristo, a ressurreição e a volta dele ao céu, o que está falando aqui esse contexto? Que viria a destruição de Jerusalém. Então os irmãos notam que quando terminou essas 62 semanas, que é até a aparição do Messias, os irmãos notam que não foi dado continuidade, né, à última semana, que corresponde a uma semana, que corresponde a 7 anos. Não foi dado continuidade. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e depois disso, irmãos, entra o contexto histórico da destruição de Jerusalém. Então os irmãos notam que quando terminou as 7 semanas e as 62, há um intervalo, há um intervalo até chegar o tempo, irmãos, para se cumprir aquela última uma semana que falta, que vai se cumprir no tempo do fim. Ó, será tirado o Messias e não será mais, quer dizer, não estará mais entre nós. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa destruição da cidade e do santuário, irmãos, está falando ali do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Aqui fala, ó, e o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, irmãos, os irmãos notam que está bem lá para o futuro. Fala do anticristo, irmãos, que aparecerá no tempo do fim. Então aqui, irmãos, em outras palavras, o que está falando? Que o povo do príncipe que há de vir é eles que destruiria o santuário, né? E a cidade de Jerusalém nessa época. Então muitos, irmãos, deduzem o quê? Ó, como foi o Império Romano que destruiu Jerusalém e o santuário, então o anticristo virá de Roma, virá da Itália, né? Dali daquela região, né?
que hoje corresponde ali à Europa, né? Então muitos deduz que o anticristo vem da Europa mediante esse texto. Outros irmãos têm uma interpretação diferente. Eles ensinam que vem de Roma papal, né? Fala ali do Vaticano, né? Porém, irmãos, eu entendo que não é dessa forma. Aparentemente, irmãos, se o povo do príncipe, o príncipe que há de vir é o anticristo, se é o povo dele que destruiria o santuário naquela época, então o que os outros deduz? Foi o Império Romano, então tem que vir ali da Itália, de Roma. Porém, irmãos, as legiões os soldados, né, que participavam das legiões do Império Romano na época, não eram, irmãos, de nacionalidade, né, de etnia romana, italiana, como os irmãos gostam de dizer. A maioria daquele povo, irmãos, era povos árabes, né? Tem historiadores aí, como Flávio Joséfo, Tácito, né, que deixou escrito que a maioria dos soldados que compunhavam ali o exército, a maioria era soldados árabes, descendentes de Ismael. Tinha, irmãos, legiões ali de povos egípcios, né, povo da Ásia Menor, se eu não me engano ali da Síria. Então, irmãos, eu não vou entrar em muito detalhe que o assunto não é bem esse, né, mas só para mostrar para os irmãos a posição que eu tenho a respeito disso. Eu recomendo para os irmãos, para entender melhor sobre esse assunto, ir lá na playlist do meu canal, a playlist chama Assuntos Relacionados ao Apocalipse, e procurar pelo vídeo que chama Quem é o povo do príncipe que há de vir. Nesse vídeo eu explico com mais detalhe, né? Mostro ali documentos históricos, né? Eu não lembro, irmãos, não estou lembrado aqui se é de Tácito ou de Flávio Joséfo, o documento ali, a escrita que eu uso, mas se eu não estou enganado é de Tácito. Porém, irmãos, ambos os dois falaram disso. Então, quando fala ali que o povo do príncipe que há de vir destruiria o santuário, não está falando, irmãos, está falando, assim, da etnia do povo. Então, a maioria era povos árabes, povos que estavam ao redor ali, como povos do Egito, povos ali, se eu não me engano, da Síria. Então é povos, irmãos, que estavam ali ao redor de Jerusalém, de Israel, certo? E nessa época, irmãos, o que o Império Romano fazia? Ele alugava, né, esses soldados, irmãos, para poder fazer parte ali do exército, porque não tinha, o Império Romano dominou uma vasta região, não tinha como ter soldado, né, para cuidar daquilo ali tudo. Então, irmãos, eles usavam soldados provincianos, né? Então, irmãos, perdoa que eu estou saindo um pouco do assunto do vídeo, né, que é falar sobre a divisão das 70 semanas. Mas eu recomendo para os irmãos, vai lá na playlist do meu canal e procura por esse vídeo, né, que fala, né, quem é o povo do príncipe que há de vir. Então eu entendo que os irmãos, imagino que os irmãos estão entendendo até aqui, né? E fala, o príncipe que há de vir destruirá o santuário, a cidade e o santuário. Então, irmãos, esse príncipe que há de vir é o anticristo, que vai aparecer no futuro. Não apareceu no passado, porém aparecerá no futuro. Então os irmãos notam que há um intervalo de tempo. 7 semanas e 62 semanas são consecutivas, porém a última se cumprirá no tempo do fim. Ó, vamos dar continuidade aqui no verso 27, né? Que é onde fala da última semana profética. Eu vou mostrar para os irmãos como se encaixa no Apocalipse. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos. Ele quem, irmãos? Ele, o príncipe que há de vir. Quem é o príncipe que há de vir? É o anticristo, certo? Ó, e esse ele não está falando de Cristo. Quando fala de Deus, de Cristo, usa-se um E maiúsculo na palavra ele. Por que está usando um E minúsculo? Porque não está falando de Jesus Cristo. Ó. E ele quem? O príncipe que há de vir, o anticristo que virá no futuro. Ó. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então nós vemos... 7 semanas foi o tempo que Jerusalém levou para ser restaurada e reedificada. Depois, irmãos, se contou mais 62 semanas, que foi o tempo que foi contado até a aparição do Messias. Então está faltando uma, e essa uma está sendo revelada aqui no verso 27. Ó. E ele, quem? O anticristo, o príncipe que há de vir no futuro, fará um concerto com muitos por uma semana. É a uma semana que falta, ou seja... Essa uma semana corresponde ao quê? 7 anos, irmãos, 7 anos.
firmará um concerto com muitos por uma semana, ó, na metade da semana, quer dizer, decorrido os 3 primeiros anos e meio dos últimos 7. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então nós vemos aqui, irmãos, o anticristo fazendo um concerto com muitos por uma semana, 7 anos, e nós vemos que na metade dessa semana, quer dizer, quando passar ali 3 anos e meio, ele faz cessar o sacrifício. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para os irmãos, não é o sacrifício segundo a lei de Moisés que o anticristo vai fazer cessar no tempo do fim. Porém, a realidade desse sacrifício, em outras palavras, irmão, não é o sacrifício segundo a lei que o anticristo vai proibir após 3 anos e meio da última semana profética. O que ele vai proibir é a realidade desse sacrifício, é a pregação do evangelho, é as orações, é o culto ao verdadeiro Deus. É isso, irmãos, que o anticristo vai proibir. Então eu não vou entrar muito em detalhe. Eu tenho um vídeo no meu canal, eu vou recomendar para os irmãos. Vai lá na playlist do canal e procura pelo vídeo que fala qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar na metade da última semana profética. Lá, irmãos, tem mais detalhes sobre esse assunto, ó. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O que quer dizer isso? Sobre as asas das abominações virá o assolador. Está falando, irmãos, da abominação assoladora. O que é a abominação assoladora? Irmãos, lá no contexto histórico de Antíoco Epifânio, a abominação assoladora foi um altar a Zeus que Antíoco Epifânio pôs no templo e obrigou o povo a adorar, o povo judeu. Então, irmãos, o que o Antíoco Epifânio fez naquele contexto histórico, onde fala que aquilo ali também era uma abominação assoladora? Ele obrigou o povo, irmãos, a cultuar um Deus falso. Então, essa abominação assoladora, irmãos, fala disso, do anticristo obrigar o homem a cultuar um Deus falso. Então, irmãos, eu também vou recomendar um vídeo. Eu tenho um vídeo no canal que também fala o que é a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel. Os irmãos, dá lá uma olhada na playlist. Então, irmãos, o irmão nota que essa última semana vai se cumprir na onde? No tempo do fim. O Apocalipse vem para cumprir a última semana profética. Então, irmãos, nesse último 7 anos, na última semana profética, o anticristo ele faz um concerto, com muitos. Na metade da semana, quer dizer, após os 3 primeiros anos e meio desses 7, ele faz cessar o sacrifício. O que isso quer dizer? Na verdade, a realidade desse sacrifício. Ele proíbe de cultuar o verdadeiro Deus, proíbe de pregar o evangelho, de ensinar que mediante o verdadeiro sacrifício que é o de Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, vai impedir o homem de orar a Deus, ou seja, vai impedir o homem de cultuar a Deus. E o que é estabelecer, o que aqui fala sobre as asas das abominações virá o assolador. Isso fala da abominação assoladora. O que é a abominação assoladora? É o anticristo impor que o homem adore um Deus falso. Esse Deus falso, irmãos, é uma abominação, porque é um Deus falso, que vai trazer assolação. Por que vai trazer assolação? Porque todos aqueles que não adorar o Deus do anticristo vai ser perseguido, torturado, morto. Isso, irmãos, na segunda parte da última semana profética. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que é a consumação? Até o fim de tudo, certo? E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, o que quer dizer essa palavra? O que está determinado será derramado. O que é esse derramar? O que é esse derramado? O que é que vai ser derramado sobre o assolador? Irmãos, as 7 taças da ira de Deus, certo, irmãos? Então os irmãos entendem. Essa última semana profética fala dos últimos 7 anos. Então, irmãos, dentro desses primeiros 3 anos e meio, não tem perseguição ainda. Porém, irmãos, quando passar esse tempo de 3 anos e meio e chegar à metade da última semana profética, ele vai
proibir a pregação do evangelho, proibir de adorar o verdadeiro Deus e impor que o homem adore um Deus falso. E quem rejeitar isso, irmãos, vai estar sendo perseguido, torturado, por quanto tempo? 3 anos e meio. Porque, irmãos, é a segunda parte da última semana profética, certo? Ó. E fala aqui, ó, e isso até a consumação. Então, irmãos, o assolador vai assolar a igreja até quando? Até a consumação, até Cristo voltar, irmãos, certo? Os irmãos estão entendendo? Ó? E o que está determinado será derramado sobre eles. Aqui já está falando do cálice da ira de Deus, porque o anticristo, irmãos, quem não seguir o Deus dele, quem não se converter à religião dele, ele vai torturar, perseguir, matar. Só que, irmãos, ele receberá o castigo das 7 taças da ira de Deus. Então nós vemos os anjos lá no Apocalipse, né, derramarão as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus são castigo, que vai ser derramado direto sobre o reino da besta e os adoradores da besta. Todo aquele, irmãos, que aderir à religião do anticristo será castigado com o juízo das 7 taças. Vindo depois disso o quê? O julgamento, irmãos, e o lago de fogo e enxofre. Então, os irmãos estão entendendo e que as 70 semanas, irmãos, estão divididas em 3 partes. 7 semanas, 7 semanas, 49 anos, corresponde ao quê? Ao tempo que Jerusalém levou para ser restaurada e reedificada. 62 semanas começa a ser contado quando termina essas 7 semanas. E essas 62 semanas se conta, que dá um intervalo de 434 dias, se conta até a aparição do Messias. Então, irmãos, depois da aparição do Messias, ele é morto, né? Não está mais entre nós, foi elevado ao céu. Nesse tempo, irmão, nós gentios estamos aí tendo uma chance de se converter a Cristo, certo? Foi aberto esse intervalo, irmãos. E vai chegar o tempo, irmãos, que o anticristo vai aparecer. Vai chegar o tempo dessa última semana profética. Ele vai fazer uma aliança com muitos por 7 anos, certo? 7 anos. E quando passar 3 anos e meio, ele levanta uma grande tribulação, uma perseguição que vai durar esse tempo, irmãos. Os irmãos, nota que lá no assunto das 2 testemunhas, como eu falei no início do vídeo, Deus, ele dá poder às 2 testemunhas para profetizar por 1260 dias, sem sofrer dano. Esse tempo de 1260 dias que as 2 testemunhas profetizam é um tempo que elas não estão sofrendo dano. 1260 dias equivale a 3 anos e meio. São os 3 primeiros anos e meio da última semana profética. Então, irmãos, para resumir aqui, as 2 testemunhas, no meu modo de entender, é a Igreja de Cristo, formada por judeus e gentios. Quero fazer um outro vídeo após esse, falando das 2 testemunhas. E eu vou explicar isso para os irmãos vão entender. Por enquanto aqui eu vou terminar o vídeo aqui e só vou resumir. Então, irmãos, a igreja profetizará por 1260 dias, 3 anos e meio, sem sofrer dano. Só que fala, irmãos, quando as 2 testemunhas, que é a Igreja de Cristo, formada por judeu e gentil, concluiu o seu testemunho, a besta que se levanta do abismo perseguirá e matará as testemunhas, quer dizer, a igreja. E quando, irmãos, nós olhamos lá em Apocalipse 13, nós vemos que o tempo da besta agir, a besta é o anticristo e seu reino, é de 42 meses. 42 meses nos revela o quê? 3 anos e meio, irmãos, de grande tribulação. Os irmãos notam, só para concluir aqui, que lá na profecia daqueles 4 animais, quando Daniel ele tem a visão do 4º animal, o 4º animal, sobre a cabeça dele, tem 10 chifres. E sobre esses 10 chifres se levanta um que abate 3. Então, o que esse 4º animal de 10 chifres está nos revelando? É o reino da besta, irmãos, composto por 10 reinos. Esse um que se levanta é o anticristo que se levanta diante deles. Ele tem que abater 3 para governar, porque provavelmente 3 ali vai se opor a ele, então ele tem que abater, é o que eu entendo.
Então os irmãos notam que ali está revelando o reino da besta, que será composto por 10 nações, que será liderada pelo chifre pequeno, que é o anticristo. Isso, irmãos, está em paralelo com a 7ª cabeça da besta de Apocalipse, que tem 10 chifres, que simboliza 10 reis, que estará dando a sua autoridade e poder à besta. Então, irmãos, quando nós olhamos ali, na revelação do 4º animal, nós vê que o povo santo é entregue na mão do anticristo, daquele chifre pequeno, por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que quer dizer um tempo, tempos e metade de um tempo? Um tempo, um ano, tempos, é plural, né? Fala de 2 anos. E meio tempo de meio ano, ou seja, 3 anos e meio. Resumindo, a igreja, né, por permissão de Deus, será entregue na mão do anticristo, que é o chifre pequeno, por 3 anos e meio. Isso, irmãos, se encaixa no quê? Na segunda parte da última semana profética. São 3 anos e meio de grande tribulação. Lá em 12 de Daniel, irmãos, Daniel tem a visão daqueles anjos, né, junto ao rio, e um deles, irmãos, daqueles anjos, levanta a mão ao céu e jura, né, que as maravilhas seria cumprida. Que maravilhas são essas? Da ressurreição. Seria cumprida após um tempo, tempos e metade de um tempo, e depois de haver acabado a destruição do poder do povo santo. Então, ali naquele contexto, Daniel ele teve a revelação que nos últimos dias, né, no último dia haverá a ressurreição de justos e injustos. E o anjo jurou, irmãos, que essa profecia se cumpriria após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio. Ou seja, a maravilha da ressurreição se cumpre após 3 anos e meio de grande tribulação. Por isso que fala, quando terminar a destruição do poder do povo santo. Então os irmãos notam que essa última semana profética está encaixada nas profecias do Apocalipse e que o próprio profeta Daniel também faz referência a isso. Para os irmãos terem uma ideia, quando Daniel teve a revelação ali do 4º animal, dos 10 chifres, que corresponde a 10 reis, né, que estarão sob o comando do anticristo, e que o povo santo seria entregue por um tempo, tempos e metade de um tempo, que simboliza 3 anos e meio, os irmãos notam que isso foi antes da revelação das 70 semanas. Então, antes de Daniel ser revelado as 70 semanas, ele já teve a compreensão ali que a igreja, o povo santo, vai passar por 3 anos e meio de grande tribulação. Porém, depois se assentará o tribunal e tirará o reino desse mundo da mão do anticristo, né? E o reino, né, desse mundo será dado ao povo do Altíssimo. Então os irmãos notam que essa última semana profética, ela se cumprirá no tempo do fim. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido essa divisão em 3 partes das 70 semanas. 7 semanas e 62 semanas são consecutivas. Então, quando vai falar delas, fala da ordem de restaurar Jerusalém até a aparição do Messias, 7 semanas e 62 semanas. Então, por que fala 7 semanas e 62 semanas? Porque elas são consecutivas. E essa uma que falta, irmãos, vai se cumprir no tempo do fim. O Apocalipse ele vem para revelar os acontecimentos da última semana profética. O anjo, né, na revelação não diz assim, 7 semanas e 62 semanas e uma semana. Fala 7 semanas e 62. Essa uma semana, irmãos, vai se cumprir no tempo do fim. Já se cumpriu 69 ali para trás, ou seja, já se cumpriu 483 anos no passado. Porém, agora, irmãos, virá o futuro, quando chegará o tempo de se cumprir os últimos 7 anos, que é a última semana profética, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Vou encerrar o vídeo aqui. Peço para os irmãos que se inscrevam no canal, acesse a nossa playlist, né? Veja mais conteúdo do nosso canal, né? E compartilhe com mais irmãos na fé, para que mais irmãos possam chegar a esse conhecimento. Peço aos irmãos que ore a Deus por mim, né? Para Deus acrescentar cada vez mais entendimento, e na medida que Deus acrescenta entendimento, né? Nós faz mais vídeo, né? Traz mais explicação e ajuda na edificação da igreja, né? Encerro o vídeo por aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.